Olá, eu sou a mediadora Natália Pompeu e no vídeo de hoje falaremos sobre a análise combinatória. Utilizaremos o que será aprendido na aula de hoje para realizar a quantificação de determinados eventos. O estudo da análise combinatória é uma maneira de realizar uma contagem. Imagine a seguinte situação. Suponhamos que eu e mais 4 pessoas estejamos numa fila aguardando para sermos vacinados. De quantas maneiras podemos nos organizar nessa fila? Observe as 3 situações abaixo. Você pode pausar o vídeo e observar com calma. Você conseguiu perceber que filas diferentes são formadas quando mudamos as pessoas de posição? Como poderíamos, então, calcular todas as filas que podemos formar com essas mesmas pessoas? Então, para ocupar a primeira posição da fila, nós temos disponíveis 5 pessoas. Então, vamos supor que eu tenha escolhido a primeira mulher de vestido rosa para ocupar a primeira posição. Agora, como nós já escolhemos essa mulher para ocupar a primeira posição, nós temos disponíveis outras 4 pessoas para ocuparem a segunda posição. Vamos supor, então, que eu tenha escolhido aquele homem de terno azul. Sendo assim, como nós já escolhemos 2 pessoas para ocuparem a primeira e a segunda posição, para a terceira posição nos restam 3 escolhas. Então, para ocupar a terceira posição, vamos supor que eu tenha escolhido o segundo homem que estava ali disponível. Agora, para ocupar a quarta posição dessa fila, nós temos 2 mulheres disponíveis para serem escolhidas. Então, vamos supor que eu tenha escolhido ali a última mulher de vestido amarelo para ocupar a nossa quarta posição. E, por fim, restou apenas aquela última mulher ali de terno vermelho para ocupar a quinta posição. Aplicando o princípio fundamental da contagem, nós temos que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Ou seja, nós temos 120 maneiras diferentes de organizar uma fila com 5 pessoas. Mas, e se a nossa fila tivesse mais pessoas? Para 6 pessoas, o nosso cálculo seria semelhante ao que fizemos anteriormente. Para a primeira posição, teríamos 6 pessoas disponíveis, para a segunda, 5, para a terceira, 4 e assim por diante. O cálculo para 7, 8, 9 pessoas também seria semelhante. Sendo assim, podemos dizer que ordenar objetos distintos é igual a permutar. É tão frequente e importante realizarmos esse tipo de conta que ela tem até um nome, e esse nome é o fatorial. E como ela funciona? Lembra quando realizamos esses seguintes cálculos? Então, nós estávamos calculando o fatorial desses números. A representação do fatorial é feita pelo ponto de exclamação. Logo, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E o mesmo vale para o 6 fatorial, 7, 8, 9, ou para o 4 fatorial, ou para o 3 fatorial, e assim por diante. O fatorial de um número inteiro positivo n é 1 se n igual a 1, ou n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até o 1, se n é maior que 1. Nesse último caso, nós dizemos que o fatorial será o produto de n pelos seus antecessores até o número 1, como nós fizemos com o 5 fatorial ou 6 fatorial, como vimos anteriormente. Gostaria de destacar também uma observação ali embaixo, que 0 fatorial é igual a 1, tá bom? Anagrama. Agora, imagine que você tenha que colocar as letras de uma palavra em fila, ou seja, você tem que permutar as letras de uma palavra. Como faremos? Por exemplo, quantos anagramas ou quantas permutações nós podemos fazer com as letras da palavra aluno? Vejamos alguns deles. Nós temos aqui alguns anagramas da palavra aluno, e lembrando que esses anagramas eles não precisam ter sentido linguístico, tá bom? Para calcular todos os anagramas, nós faremos o seguinte. Para a primeira posição, nós temos disponíveis 5 letras para serem escolhidas. Para a segunda posição, 4 letras. Para a terceira posição, 3 letras. Quarta posição, 2 letras. E para a última posição, 1 letra. Nós fizemos a mesma coisa que fizemos quando fomos montar aquela fila com 5 pessoas. Como já sabemos, isso resulta em 5 fatorial, que é igual a 120, portanto, 120 anagramas. E isso vale para qualquer palavra, de 5 letras distintas. Agora, como ficariam os anagramas se exigíssemos que as letras A, L e U ficassem sempre juntas? Quando exigimos que as letras fiquem juntas, permutações como A, N, U, O, L ou N, U, A, O, L, elas não são permitidas, pois nesse caso, as letras A, L e U, elas não estão juntas. Portanto, para que elas estejam sempre juntas, nós devemos tratá-las como uma única letra. Sendo assim, nós não faremos o seguinte cálculo.
Porque dessa maneira, se fizéssemos esse cálculo, nós estaríamos considerando situações em que as letras A, L e U, elas não estão juntas. Então, nós devemos considerar A, L e U como apenas uma letra e faremos. Para a primeira posição, nós temos 3 possibilidades: A, L e U, N ou O. Para a segunda posição, nos restam 2 possibilidades. E para a última posição, aquela última possibilidade que restou. Isso é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Mas nós não devemos parar por aqui. As letras A, L e U, elas precisam ficar juntas, mas não precisam ficar nesta ordem necessariamente. Sendo assim, devemos permutar também as letras A, L e U. E como já sabemos, uma permutação com 3 letras resulta em 3 fatorial, que é igual a 6. Sendo assim, as letras A, L e U estariam juntas na ordem A, L, U, U, L, A, L, U, A, U, L, U, A, L, L, A, U. E perceba que em todas elas estão juntas, mas não necessariamente na ordem A, L, U. Portanto, o número de anagramas que podemos fazer com a palavra aluno, de modo que as letras A, L e U fiquem juntas, são: primeira etapa, definir em que ordem as letras A, L e U aparecerão juntas. Nós acabamos de fazer isso, que foi 3 vezes 2 vezes 1, que resultou em 3 fatorial, que é igual a 6. A segunda etapa seria definir quantas maneiras podemos permutar o bloco aluno, onde A, L e U aparecem juntas. Foi a primeira coisa que a gente fez, lembra? Isso também resultou em 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Portanto, 3 fatorial vezes 3 fatorial é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. E os anagramas da palavra amada, quantos seriam? Se todas as letras fossem diferentes, poderíamos fazer como já vimos anteriormente. E ficaria 5 fatorial, porque temos uma palavra aqui de 5 letras, e é igual a 120 anagramas. Entretanto, observe que a palavra amada possui 3 letras A repetidas. Então, quando a gente permuta as letras A entre si, como nós estamos fazendo aqui, nós não obtemos anagramas diferentes. Observe que aqui nós temos 6 situações em que permutamos as letras A entre si e nós continuamos com os mesmos anagramas em todos eles, não tem anagramas diferentes. Ou seja, se contássemos os 120 anagramas, nós estaríamos contando anagramas repetidos. Cada vez que permutamos letras A entre si, como vimos anteriormente, nós teremos o mesmo anagrama. Portanto, nós devemos determinar quantas permutações podemos fazer entre essas letras. E uma permutação em 3 objetos, ou 3 letras, é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Como nós temos permutações repetidas e queremos encontrar o número de anagramas que eles são diferentes, ou seja, sem as repetições, precisamos descartar essas repetições. Para fazer esse descarte, nós vamos realizar a divisão do número de permutação 5 fatorial, se todas as letras fossem diferentes, pelo número de permutações de letras repetidas. Como nós temos 3 letras A repetidas, nós vamos dividir por 3 fatorial. 5 fatorial dividido por 3 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que nós podemos cortar, que é igual a 20. Ou seja, se nós não dividíssemos, nós estaríamos considerando 5 fatorial igual a 120 como as permutações da palavra amada. E nós estaríamos contando 100 palavras a mais erroneamente, porque essas palavras elas já são iguais a alguma dessas 20. Sendo assim, quantos são os anagramas da palavra coordenada? Perceba que nessa palavra nós temos letras repetidas, ou seja, a permutação entre elas vai ocasionar anagramas repetidos. Sendo assim, nós precisamos retirar esses anagramas repetidos. Nós faremos como? 10 fatorial é o número de anagramas se não houvesse letras repetidas. E nós vamos dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê? O primeiro 2 fatorial é por causa das repetições entre as letras Os. O segundo é por causa da repetição entre as letras Ds. E o terceiro é por causa das repetições entre as letras As. Então, como nós precisamos tirar esses anagramas repetidos, nós faremos essa divisão que nos resulta em 453.600 anagramas dessa palavra. Agora, imagine que os amigos Alberto, Beatriz, Carol e Daniel estejam sentados em uma mesa circular. De quantas maneiras diferentes esses amigos podem estar sentados? Perceba que as duas situações abaixo são iguais. Na primeira situação, A está ao lado de B, B ao lado de C, C ao lado de D e D ao lado de A. Na segunda situação, também A está ao lado de B, B ao lado de C, C ao lado de D e D ao lado de A. Ou seja, nessas duas situações, houve apenas uma rotação na mudança dos lugares, e isso não ocasionou situações diferentes. Essas situações são a mesma. Então, o que podemos fazer para que não contemos situações como a anterior, ou seja, não contemos mais de uma situação igual?
Para isso, nós precisaremos fixar um ponto, ou seja, fixar uma pessoa no seu lugar à mesa. Nós fixaremos Daniel, e ao trocarem de lugar, ele não poderá sair. Então, houve uma troca de lugares, porque na primeira situação nós tínhamos A, B, C, D, e na segunda situação nós temos A, B, D, C, porque Daniel não mudou de lugar. Sendo assim, na primeira situação, Daniel estava ao lado de Alberto e Carol. Já na segunda, Daniel está ao lado de Carol e Beatriz. Então, nós temos aqui uma situação diferente. Então, como calculamos o número de maneiras diferentes que esses amigos podem sentar em uma mesa circular? Como fixamos um ponto, nós permutaremos apenas os lugares restantes. Ou seja, o número de maneiras diferentes que esses 4 amigos podem sentar em uma mesa circular é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Portanto, em casos assim, nós sempre fixaremos uma pessoa à mesa, numa mesa circular, e permutaremos o restante. Então, se tivéssemos 5 amigos, nós fixaremos um e permutaríamos, os outros 4. Então, seria 4 fatorial. Agora, numa sala de aula, os alunos Alberto, Bernardo, Carla, Daniela e Eduardo desejam sentar na primeira fileira, que é composta por 3 cadeiras. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Então, nós temos 5 alunos que desejam sentar em 3 cadeiras. Para a primeira cadeira, nós temos 5 opções de alunos, ou seja, nós temos que fazer uma escolha entre esses 5 alunos. Para a segunda cadeira, nos restou 4 alunos, e para a terceira cadeira, nos restou 3 alunos. Sendo assim, 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Só que, observe que se eu falar que Alberto, Bernardo e Carla sentaram na primeira fileira, não será diferente de falar que Bernardo, Carla e Alberto sentaram, ou que Bernardo, Alberto e Carla sentaram. De todas as maneiras, nós teríamos esses 3 alunos na primeira fileira e essa permutação entre esses 3 alunos não faria diferença, ou seja, não ocasionaria situações diferentes. Todas essas situações seriam iguais. Então, com a simples mudança na ordem dos assentos, ela não nos fornece situações novas, nós também precisaremos dividir pelo número de permutações dentro desse grupo, para evitar as repetições, assim como fizemos nos anagramas com as letras repetidas. Então, nós temos que 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial é igual a 60 dividido por 6, que é igual a 10 maneiras de realizar essa escolha. Mas, e se nós modificarmos a situação? Se a gente acrescentar a informação de que o primeiro aluno que será escolhido, ele será o secretário da turma. O segundo aluno a ser escolhido, ele será o ajudante da turma. E o terceiro aluno a ser escolhido, ele será o tesoureiro da turma. Nesse caso, a ordem em que os alunos forem escolhidos fará a diferença, ou seja, as sequências abaixo, elas representarão situações diferentes, porque agora, se eu escolher Alberto, Bernardo e Carla, é uma situação, onde Alberto seria o secretário, Bernardo seria o ajudante e Carla seria a tesoureira. E é diferente da situação se eu falar Bernardo, Carla e Alberto, porque na segunda situação, Bernardo é o secretário, Carla é a ajudante e Alberto é o tesoureiro. Então, perceba que nesse caso, quando eu faço a permutação entre esses 3 lugares, nós temos sim situações diferentes. Sendo assim, a mudança na ordem de escolhas dos alunos, elas não acarretam repetições, porque cada situação representa um cenário diferente. Logo, o número de escolhas será 5 vezes 4 vezes 3, como fizemos já anteriormente, que é igual a 60, e nós não precisaríamos dividir, porque nesse caso, ABC é diferente de BCA, que é diferente de BC, e assim por diante. Para concluir, ao nos depararmos com o problema de análise combinatória, nós devemos sempre pensar se estamos diante de alguma dessas 3 situações. Primeiro, se nós devemos fazer apenas uma simples arrumação, ou seja, uma permutação, que foi o caso do exemplo da fila, que nós demos, quando queríamos permutar as pessoas na fila. Ou se estamos diante de uma simples escolha, ou seja, uma combinação, que é o exemplo dos alunos que desejavam sentar na primeira fileira da sala. Ou se estamos diante de uma situação em que devemos fazer uma escolha e uma arrumação, ou seja, um arranjo, que foi aquele caso onde nós acrescentamos as informações sobre os alunos da sala, onde o primeiro seria o secretário, o segundo ajudante e o terceiro o tesoureiro. Portanto, sabendo a situação em que você se encontra, aí sim você conseguirá realizar os cálculos corretamente. Faremos agora um exercício. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores em suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5: amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio.
Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando como elas serão dispostas. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro, e, de acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por... Primeiro, nós devemos analisar se estamos diante de uma situação de simples arrumação, simples escolha ou uma escolha com arrumação. Observe que nós temos 5 flores disponíveis, só que em um canteiro nós só poderemos utilizar 3 flores, ou seja, dessas 5 nós devemos escolher 3. Sendo assim, nós temos uma escolha. Agora basta saber se essa é uma simples escolha ou uma escolha com permutação. A questão nos informa que não importa como elas estejam dispostas, ou seja, escolher lírio, cravina e petúnia é a mesma coisa que escolher petúnia, lírio e cravina. Ou seja, a permutação entre as flores não ocasionará situações diferentes. Portanto, nós faremos apenas uma simples escolha. Assim, a permutação entre as flores não representa novas situações. Como vimos anteriormente, lírio, cravina e petúnia é igual a petúnia, lírio e cravina. Então, para a primeira flor, nós temos 5 possibilidades de escolha. Para a segunda, nós temos 4. E para a terceira, nós temos 3. Só que vocês lembram que a permutação entre as flores não ocasiona situações diferentes? Ou seja, nós devemos retirar essas repetições. E para retirar essas repetições, nós devemos dividir pelo número de permutações entre as flores. Nós temos 3 flores e o número de permutação entre as 3 flores é de 3 fatorial. Ou seja, essa é a nossa resposta. Voltando aqui às alternativas, analisando as alternativas e analisando a nossa resposta que encontramos, pode até parecer que inicialmente nós fizemos incorreto, porque parece que não tem nenhuma alternativa que seja igual à nossa resposta. Só que, observe uma coisa, aqui no numerador nós não temos o 5 fatorial, nós temos o 5 vezes 4 vezes 3. Para termos o 5 fatorial ali no numerador, o que falta? Faltaria multiplicar por 2 e por 1. Aí sim, 5, 4, 3, 2, 1 é 5 fatorial. Só que, para nós não alterarmos o nosso resultado, se a gente multiplica por 2 vezes 1 no numerador, nós teríamos que dividir também por 2 vezes 1 no nosso denominador. Sendo assim, o que nós teríamos? Observe que, como já disse, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, e esse 2 vezes é o nosso 2 fatorial. Agora sim, agora a gente tem uma alternativa que a gente possa marcar. A alternativa nós temos 5 menos 3 é igual a 2, 2 fatorial. Isso aqui é igual a 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial. E não é a mesma coisa que encontramos aqui? Então, para a gente encontrar essa resposta, nós tivemos que completar o nosso fatorial, que estava incompleto. Para isso, nós também tivemos que dividir para que a nossa alternativa não fosse alterada. Portanto, resposta correta, letra E.